Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou reagir aqui a um vídeo do profeta Abel. Nesse vídeo ele diz que é uma das testemunhas, uma das duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui comigo nos argumentos que ele vai apresentar. Nós vamos comparar o que ele diz e depois o que a Escritura fala a respeito das duas testemunhas, tá bom? Paz do Senhor a todos. Este vídeo que nós vamos fazer agora porque é para abrir o olho de vocês, para você entender melhor. Muitos daí do YouTube estão me criticando, chamando de falso profeta, muitos indo para o inferno me chamando de louco, indo contra a Bíblia, né? Não tem amor. Tá tendo a maior confusão, a maior polêmica. Não é confusão, não é polêmica. O problema é quando alguém aparece dizendo o que Deus diz, mas quando a gente vai analisar com a Escritura, vê que é totalmente o contrário. É só isso, só isso. Quando alguém fala em nome de Deus o que Deus não disse. É só este pequeno detalhe, tá? Dizendo que eu sou um louco, né? Um integrante do YouTube, que eu não sou pregador de rua, que eu sou só do YouTube. Mas como se eu entrei agora, tenho 40 dias só. Ele disse que entrou agora, tá? Há 40 dias. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui comigo no seguinte. Deixa eu tentar colocar aqui para você ver o que eu estou tentando falar aqui, tá? Olha só. Quando a gente vem aqui para o YouTube pesquisar Profeta Abel PVH, nós vamos encontrar o vídeo dele, pelo menos esses dois aqui, ó. Profeta Abel PVH adultério. Foi postado há 5 anos atrás. Preste atenção no nome, tá? Abel Soares Paz. Temos também aqui esse outro Profeta Abel Universal, 4 anos atrás. Abel Soares Paz. Quando você clica aqui no canal, preste atenção, tá bom? Vou tirar daqui para não ter risco de travar. Então, você vê o seguinte, você vai ver que são dois canais diferentes, mas da mesma pessoa com o mesmo nome e são supostamente, tá, do profeta Abel. Tá travando aqui. Olha aí, vai aparecer. Olha aqui. Abel Soares. Esse aqui é um canal, veja que só tem esse vídeo. 5 anos atrás foi postado esse vídeo aqui, tá? Há 5 anos atrás. Essa conta aqui foi criada dia 20 de novembro de 2017. 2017. Vamos aqui para o outro vídeo. Esse outro vídeo aqui, há 4 anos atrás. Abel Soares Paz. Olha aqui. Dia 21 de novembro de 2017. Então você vê que não é desde agora, tá, que tem o profeta Abel. Ele diz que está apenas há 40 dias, mas tem pelo menos 2 vídeos seus de 4, 5 anos atrás, tá? Essa é uma das perguntas que eu faria ao profeta Abel. Foi o senhor que criou esses canais? O senhor tentou começar aí um canal no YouTube e não deu certo? Eu vou fazer essas perguntas para ele, tá? Nós estamos bem próximos de fazer uma live onde eu vou fazer essas mesmas perguntas para o profeta Abel e vocês verão, tá bom? A resposta dele. Vamos continuar aqui. Né? E o meu ministério tem 12 anos. É porque tudo... Guarde isso. O ministério dele tem 12 anos. 12 anos que tem o ministério do profeta Abel, farejador de pecado. Ele diz que é uma das duas testemunhas do Apocalipse 11 e ele tem 12 anos de ministério. Preste atenção. Tudo acontece na hora certa. Mas o que eu tenho para declarar para vocês do YouTube agora, especial o Mundo Gospel, é uma grande surpresa de Deus para você ver que nós estamos vivendo os últimos dias. Esse que você está vendo aqui, ó, o profeta Abel, eu sou uma das testemunhas do livro do Apocalipse 11. Você está vendo o que ele falou aí? Preste atenção, que daqui a pouco nós vamos analisar o que a Escritura fala sobre as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, uma das duas testemunhas de Deus do Apocalipse 11. Ah, você vai dar risada agora, né? Falar, eu não falei que ele é doido? Assim falaram de Jesus, assim falaram de Estevão. Comparar Jesus, sério mesmo. Você quer se comparar com Jesus, o que disseram? Comparar com Estevão. Não dá de você jogar uma pedra em mim aí, né? Pelo celular, pelo vídeo. Não, parece que você já parou para perceber. Eu não sei se você conseguiu perceber,
Mas o discurso do profeta Abel parece que ele quer ser atacado mesmo. Parece que ele faz de tudo para que as pessoas façam algo contra ele, contra a vida dele. Porque assim ele vai dizer: vocês viram como eu sou profeta de Deus? Estão me atacando, estão me perseguindo, eu sofri isso, tacaram uma pedra em mim. Você vê como ele quer ser atacado para poder dizer: vocês viram como eu sou profeta de Deus? Você está vendo a jogada dele aí? Eu também vou perguntar isso para ele na live. De não dar de você me apedrejar. Mas fique sabendo, vou te dar... Ninguém quer apedrejar o senhor, profeta Abel. Ninguém quer lhe apedrejar. O que nós falamos aqui é só isso. O senhor fala umas coisas que não está na Bíblia, meu irmão. É só isso. Aqui algumas referências para você crer. Porque que eu sou, pela vontade de Deus, não pela minha, uma das testemunhas, das duas testemunhas, eu sou uma do livro do Apocalipse 11. Diga. Primeiro, porque nós estamos vivendo os últimos dias, a 7ª trombeta. Os últimos dias. O princípio das dores não são últimos dias, tá? Já começa por aí. Se você disser assim: rapaz, nós estamos vivendo o princípio das dores, porque a gente já ouviu aquelas coisas que Jesus disse, né? Guerra, rumor de guerra, falso profeta, uma apostasia, né? Está acontecendo aí, aumentando. Beleza. Mas princípio das dores não são o final dos tempos ainda, profeta Abel, tá? São coisas diferentes. Se aproxima para ser tocada. Uma das referências, lá no capítulo 11, fala que as testemunhas... É tanto que Jesus diz assim: não fiquem com medo, ainda não é o fim. O princípio das dores não é o fim, não é o tempo do fim, tá? Atormentariam os habitantes da terra. E eles não conseguiriam tirar a vida deles antes que se cumprisse a profecia. É ou não é o que está acontecendo? Ele só esqueceu de dizer que tem um tempo, né, em que elas vão ficar profetizando, vão exercendo o ministério. Tem um período, você vai ver daqui a pouco. Lembra que eu falei para você? Guarde aí os 12 anos de ministério dele. São 12 anos que ele disse, tá? 12 anos de ministério. Eu falei para você. Lembre disso, tá? As testemunhas, elas vão ficar profetizando, exercendo o ministério por um período. Você vai ver daqui a pouco. E ele disse que as testemunhas perturbariam as pessoas, né? Então ele também é porque ele tem perturbado, não é? Vamos ver aqui. As pessoas no YouTube só não me pegam porque não tem como. Me chamam de louco, falam para me sair do YouTube. Eu tô atormentando ou não tô? Não. Você vê a ideia dele? O senhor não está atormentando. Pelo contrário, para uns serve apenas de risada. Ele se coloca nessa posição: eu sou um homem tão cheio de Deus que eu tenho atormentado as pessoas. Entendeu? Não é isso que o senhor causa, não. A gente até fica assim meio revoltado, porque são muitas heresias que o senhor ensina. São muitos ensinamentos que não estão na Bíblia. E aí a gente vai e grava um vídeo. Olha, ele está falando isso aqui, a Bíblia diz isso outro, então não é verdade. É isso. Mas não é que está atormentando ninguém, meu irmão. Quando o senhor chama as mulheres de forma desrespeitosa, xinga ela, ofende ela, o senhor acha que assim o senhor está atormentando? O senhor está desrespeitando. O senhor está deixando claro que está dentro do seu coração. As palavras não entregam o que está dentro do coração. Pronto. Se da sua boca só saem essas coisas ruins, tudo isso que o senhor diz aí, referente às mulheres, que são, desculpa até a expressão, né? O senhor chama as mulheres de palavrões. Então é o que está dentro do seu coração. Os habitantes da terra aí, no caso. Está se cumprindo o que está lá escrito ou não está? Querem me matar, me chamam de louco, outros falam... Gente, quem é que está tentando tirar a vida deste homem? Chamar de louco, beleza, tá? Agora, se esse é o critério, veja que ele está estabelecendo critérios que provam que ele é uma das testemunhas. Que critérios são esses? Ele tem incomodado as pessoas, ele tem atormentado as pessoas, ele tem, vamos dizer, farejado o pecado das pessoas, não é? Algumas pessoas chamam ele de louco, tentam contra a vida dele. Esses são critérios que ele cita para dizer: vocês viram, estão vendo como eu sou uma das testemunhas? Ele estabelece seus critérios.
Só que quando nós vamos analisar, o senhor não é o único que fala heresia aqui no YouTube. Tem um monte de gente falando heresia aqui no YouTube. O senhor não é o único que é chamado de louco. Tem um monte de gente aqui sendo chamado de louco. O senhor não é o único que atormenta as pessoas. Tem um monte de gente atormentando as pessoas. O senhor não é o único que fareja pecados, tá? Porque tem um monte de irmãos farejando pecados. Ele apenas não usa o nome farejador de pecados. Mas tem um monte de irmão aí que grava vídeo farejando o pecado das outras pessoas. Então o senhor não é o único. O senhor não é o único a quem as pessoas querem tirar a vida. Tem um monte de gente que já foi ameaçada também. Então, esses critérios que o senhor apresenta aí, há outras pessoas que têm. Então elas são uma das testemunhas. E agora? Era só duas ou tem mais de duas? Para me processar, querem me prender. Ó, processo. Tem, aí um tempo estava o auge dos processos. Um irmão processando o outro. E agora? Eles também são uma das testemunhas? Eu não entendo. Agora, quantas testemunhas são? Porque todos esses critérios que o senhor apresenta, tem outros irmãos que podem apresentar também. Só que daqui a pouco nós vamos ver o que a Escritura fala. E aí, profeta Abel, se o senhor fizer um desses sinais, desses prodígios, aí sim eu vou dizer, rapaz, isso está certinho com o que a Bíblia fala sobre as duas testemunhas. Então o senhor é. Aí sim, mas até então não. Falam que eu sou doido, que eu tenho que ser preso, que eu tenho que parar. Está sendo ou não um tormento, né? Deus manda eu farejar os pecados das pessoas. E eles falam como os demônios falavam para Jesus. Vieste nos atormentar, mestre, antes do tempo. Eu estou sendo um tormento ou não? Não. Nada. Longe disso. Longe disso. É apenas mais uma pessoa que apareceu para chamar a atenção, que é muito seletiva, muito esperta, né? O senhor fala sempre sobre pessoas que são mais conhecidas. E aí? Não é o único que fala sobre elas, tem outros também. Para os habitantes da terra. E lembre-se que está escrito lá, viu? Uhum. Que tentariam tirar a vida, mas iam morrer por causa do fogo que sai da boca. Não é como você pensa não, tá? Que vai sair fogo da minha boca e te matar. É a palavra que eu estou pregando aqui. Você me chama de doido, me chama de falso, de repente Deus vai te tirando tua vida aí. Uhum. Porque eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. Você começa a adoecer, ter câncer, morrer de trânsito. Meu amigo, isso, um monte de gente morrendo disso, tá? Você tá vendo, rapaz? Sabe, eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar mesmo, hein? Porque às vezes é melhor ignorar, sabe? É sério mesmo, às vezes é melhor ignorar. Tudo de mal vai acontecer com você, por causa que eu sou uma das testemunhas. Por isso que eu prego a verdade, a vida de... Não pode falar contra o profeta Abel. Olha, eu gravei vários vídeos aqui, desmascarando o que ele falou. Várias outras pessoas já gravaram. Então nós vamos morrer de câncer, de acidente, de alguma coisa ruim. Ou novidade. Ou novidade. Eu morrer de câncer ou novidade. Eu não posso. Eu morri de acidente ou novidade. Foi porque eu falei do profeta Abel. Quer dizer que você está prestando atenção, meu irmão? Pare, esses seus argumentos aí, sério mesmo. Olha, Deuteronômio diz assim, se o profeta que fala em nome do Senhor, aquele profeta que ousa falar em nome do Senhor, mas é um falso profeta, aquele até que fala que vai acontecer e não acontece. Então, esse é um dos sinais de falsos profetas. Há outros sinais, por exemplo, falar o que não está na Bíblia, né, que está contrário à Escritura. Isso tudo é falso profeta. Manda a gente nem temer, não tenha medo dele não. Então, não tem por que ter medo de suas palavras. Cristo, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E muitos tormentos vocês vão ter. Está escrito lá. Que quando findar esta profecia, aí sim, a besta vai conseguir tirar minha vida. Mas quem tentar tirar minha vida antes vai morrer. Por isso é melhor você se converter. Isso. Porque Deus me levantou com uma testemunha. Aí você fala, e cadê a outra? Deus está preparando. Viu? Cadê a outra? É verdade. Cadê a outra testemunha? A qualquer momento vai aparecer a outra testemunha. É um tormento para vocês que estão em pecado, que estão estribados no pecado dizendo que vão ser salvos. Será um tormento, porque Deus vai permitir tirar minha vida somente quando findar esta profecia. E saiba como está escrito lá no capítulo 11 do Apocalipse.
que logo após tirar a minha vida, depois que findar a minha profecia, virá a sétima trombeta, virá o fim de todas as coisas. Se você não estiver preparado, até o fim da minha profecia que Deus manda, eu vou estar abrindo o olho, pregando a verdade, a santificação, denunciando os falsos profetas, denunciando todos os falsos do mundo gospel, para você não ter desculpa de dizer que não foi advertido, que não foi avisado. Você que está seguindo doutrina errada, doutrina de religião. Deus está me usando e vai usar outra testemunha para... Aí os assembleianos pecadores, como eles vivem falando que todo mundo é pecador e vai morrer em pecado. Não é... Bom, vamos lá, tá meio aí, né? A Bíblia fala que nós todos somos pecadores, né? Nós não podemos ser escravos, praticantes do pecado. Sabe aquelas pessoas que vivem no pecado? Isso não. Até vi outro dia ele falando em um vídeo a respeito disso, né, mais ou menos. Eu entendi um pouco do que ele falou, mas se precipita ao dizer que ele não é pecador. O senhor é pecador mesmo. O senhor consegue viver sem pecar? Não é ser escravo, não é viver pecando, tá? Tá bom? Mas se o senhor vive e não comete um ato errado, nenhum pensamento, nada, parabéns, meu amigo, parabéns. Porque Tiago diz, todos nós tropeçamos de diversas maneiras. Todos nós, o senhor também. Eles dizem, não, as duas testemunhas é dois anjos que vai descer do céu e virar... Isso é pano pra manga. Isso é pano pra manga, esse assunto, né? Quem são as duas testemunhas aí? É uma discussão que só vai acabar quando elas aparecerem. Homem, porque nós somos tudo errado. Veja bem, a Bíblia desde o princípio, até o próprio Jesus teve que nascer em forma de homem. Deus não manda nenhum anjo chegar aqui e virar um boneco, não. Desde o princípio tem que ser em forma de homem. Veio Adão, veio Moisés, veio Jesus, veio os profetas, tem que ser homem. Tem que estar no corpo físico para Deus usar para fazer a obra. Esse negócio de vai descer dois anjos e virar homem é porque vocês são tudo impuro mesmo. Mas Deus está mandando abrir o olho de vocês para vocês ser salvos, viu? Não é porque você é impuro que você vai dizer que tem que descer dois anjos, você vai ordenar para Deus, não. Eu acho interessante o discurso de pessoas assim, porque elas se colocam acima dos outros, são melhores, mais santas, mais íntimas de Deus, mais cheias de Deus. Isso é discurso de fariseu, de hipócrita. Isso é discurso de gente soberba e presunçosa, tá? É discurso de gente assim. Ele levanta daqui da terra, porque ele é o Todo-Poderoso de Israel. Por isso eu estou fazendo este vídeo, essa declaração. Chegou o tempo do fim, vai tocar a sétima trombeta. Eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. E Deus mandou nós vir para atormentar vocês que estão em pecado. Abram o olho e sejam salvos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Presta atenção. Paz do Senhor a todos. Este vídeo que nós vamos fazer agora... Você lembra que eu falei para você guardar quantos anos o ministério dele? 12 anos o ministério dele. Eu vou pausar aqui só para eu colocar a Bíblia aqui na tela, tá bom? Olha só, pessoal. Nós temos aqui o capítulo 11 de Apocalipse. Veja só. É o texto que fala sobre as duas testemunhas que virão. Versículo 3 do capítulo 11 diz assim: E concederei às minhas duas testemunhas que vestidas de saco não viu o profeta Abel vestido de saco, profetizem por 1270, aliás, e 60 dias. 1260 dias. Lembra que eu falei para você, guarde aí quantos anos tem o ministério do profeta Abel? 12 anos. E elas iriam profetizar por 1260 dias. Cada ano, vamos colocar só os 365 sem ano bissexto, tá? Preste atenção aqui. Se nós pegamos os 12 anos que ele tem, vamos calcular aqui. 12 vezes 365 vai dar quantos dias? Olha só.
Você está vendo? 12 vezes 365. O profeta Abel tem 12 anos. 12 anos ministrando aí. Tá? Vamos colocar aqui 5 anos atrás o vídeo dele. 5 anos vezes 365 dias. Dá 1825. As testemunhas iriam pregar, ou o ministério delas duraria 1260 dias. Ele tem 12 anos. 12 anos. Cada ano tem 365 dias. Eu estou tirando o ano bissexto. Eu estou colocando todos como se fosse 365. Multiplique 12 por 365. 4.380 dias. Elas iriam pregar por 1.260 dias. Você está vendo aí? E estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes fizer mal, né, se quiser lhe fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Será entregue para essas duas testemunhas domínio sobre o céu, sobre a água, sobre os elementos, tá? E até mesmo poder para ferir a terra com pragas, quantas vezes quiserem. Quantas vezes quiserem. Eu não vou nem pegar aqui para um estudo detalhado, estou analisando só por parte, por cima, só para você ter uma ideia. Porque se eu for analisar aqui cada versículo, cada afirmação aqui, vai levar muito tempo, e eu não preciso disso para dizer que o profeta Abel não é uma das duas testemunhas, tá? Basta só uma análise bem simples aqui para você compreender até por falta de tempo. Então, gente, é dado a essas duas testemunhas poderes para elas fazerem sinais, fechar o céu. Isso lembra até de Elias quando orou, não é? E não choveu. E aí você tem também a questão de poder sobre as águas para converter em sangue, para lançar praga, tipo Moisés. Então será dado a elas o poder para fazer esses sinais. Profeta Abel, o Senhor fez algum desses sinais? Porque se o Senhor fizer, ore aí para que não chova durante o quê? Vamos colocar aqui. Bom, elas vão pregar por esse tempo todo. Vamos colocar por 6 meses sem chover. Tem chovido direto aqui, né? O Senhor tem poder para converter água em sangue? Faça o Rio Madeira. Aí eu vou ficar pelo menos curioso e vou começar a dar crédito. Lance alguma praga aí sobre a cidade, gafanhotos, rãs. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá. Mas era só 1260 dias. O Senhor já está aí mais de 4.000 dias. O seu ministério tem 12 anos. 12 anos. O que está acontecendo? O que está acontecendo, profeta Abel? Já era para ter morrido há muito tempo. Não estou desejando, só estou falando que há uma incoerência entre o que ele disse e o que o texto apresenta sobre as testemunhas. Tá? E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma e Gomorra é costume, né? Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Aí aqui é que ele usa para dizer, né? Eu estou atormentando as pessoas, que nada. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Sobre os que os viram. Então, não pode ser o Senhor.
Aliás, não é o Senhor. O Senhor não é uma das duas testemunhas, tá? Não é uma das duas testemunhas. Onde foi que Cristo foi crucificado? Lá para lá. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Meu amigo profeta Abel, tire essa ideia de sua mente. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que vem o terceiro ai. Aí vem a 7ª trombeta, que ele diz que é ele, né? Aliás, que é após a morte dele. Então pronto, já para começar o período e não bate. 1260 dias. E ele está pregando aí há mais de 4.000. São 12 anos de ministério. E multiplica o número aí. Então não é ele. Não é. O Senhor não é uma das testemunhas. O Senhor não tem credencial para ser uma das testemunhas. O Senhor não tem poder. Não lhe foi dado poder para ser uma das testemunhas. Tá? Só para dizer só isso. O Senhor não tem poder, não tem moral, como elas vão receber para fazer os sinais, porque elas serão reconhecidas por estes sinais, elas farão sinais. Então, profeta Abel, o Senhor não é uma das duas testemunhas. Não é uma das duas testemunhas. Falo sem medo algum, porque estou falando com base na Escritura. Então, gente, esse aí foi o vídeo. Comenta o que você acha, se você acredita que ele é uma das duas testemunhas, beleza, é você que está acreditando. Eu mostrei para você aí como não tem coerência entre o que ele diz. É isso que eu falo. Não tem coerência entre o que ele diz e o que a Escritura fala. Então não dá para acreditar. Não dá para acreditar, tá bom? Mas comenta o que você acha. A live com ele está bem próxima. Eu vou fazer essas mesmas. Tudo que eu já perguntei aqui em vídeos, vou perguntar para ele pessoalmente. Pessoalmente, vou falar: profeta Abel, o senhor falou isso aqui, mas a Escritura fala isso aqui. Como é que o senhor pode fazer isso? De onde o senhor tirou isso? Então eu vou fazer essas perguntas. Ele, se quiser responder, ele responde. Se não quiser também, não responde. De repente ele vai até me farejar ao vivo aí, não sei também, né? Então, gente, uma das questões é que elas ficaram bem famosas, né? O profeta Abel, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele aqui em Porto Velho, nesses anos que eu estou morando aqui. Então, meu amigo, é isso aí que eu digo. A pessoa não tem fundamento bíblico, fala o que a Escritura não fala, ou vem aqui, coloca um monte de coisas dizendo isso e isso, e quando você analisa a Escritura, você vê que é totalmente o contrário, tá? Então é só isso aí, não tenho nada pessoalmente contra ele, nem o conheço pessoalmente, mas essas suas afirmações, elas são perigosas, e aqui você vai dizer que está me atormentando e tal, mas não está não. É porque quando você ensina mentiras, as pessoas podem acabar acreditando, quem não tem conhecimento, e vai passar à frente mentira. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos ensinar somente a Escritura, tá bom? Então, é isso aí, gente. Ótimo domingo para vocês. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos.